Imaginemos a seguinte cena. Um dia normal de trabalho. Uhum. O sol tá ali ardendo, cheiro forte de peixe cru, sal impregnado nas roupas, as mãos daquelas pessoas cortadas pelas cordas úmidas. Nossa, um cenário bem duro, né? Demais. E de repente um homem passa caminhando pela margem, olha nos olhos de quem tá ali suando a camisa e diz simplesmente: venha comigo. E a reação deles é o que mais choca. Pois é. Sem dar um aviso prévio de 30 dias, tipo, sem preencher papelada de rescisão, e o mais chocante virando as costas pro próprio pai no meio do expediente. Sim, eles simplesmente largam tudo e vão embora com um estranho. É uma quebra de protocolo absurda, para dizer o mínimo. Caramba, se isso acontecesse hoje, em qualquer empresa familiar seria o caos absoluto. Sem com certeza. Mas é exatamente isso que narra um dos textos mais lidos da história. O problema é que, quando lemos histórias antigas que já foram repetidas centenas de vezes, a mente tende a entrar no piloto automático, sabe? Vira quase um cenário de conto de fadas. Exato. A imagem que vem à cabeça estática, quase uma pintura de vitral serena, limpa, sem muito conflito. Mas hoje, nossa missão é estilhaçar esse vitral. Adoro essa ideia. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos destrinchar as notas de um estudo monumental de Marcelo Oliveira, que mergulha fundo na teologia, na história e na etimologia do texto de Mateus capítulo 4, versos 18 a 22. O famoso chamado para se tornarem pescadores de homens. Isso. A intenção desta nossa análise não é ficar no superficial, mas entender o peso real e até assustador das palavras gregas originais e a dura realidade econômica da Palestina do século I. E tem uma distância enorme entre a imagem romantizada que a gente aprende e o que realmente estava acontecendo ali nas margens do Mar da Galileia. Com certeza. O objetivo aqui na nossa investigação de hoje é entender a mecânica dessa escolha. Por quê? De todas as classes sociais e intelectuais disponíveis, um movimento que alteraria a rota da humanidade começou com trabalhadores braçais. É uma verdadeira aula sobre como o mundano é elevado ao extraordinário, né? Perfeitamente colocado. Bom, para começar, a gente precisa limpar o cenário e entender quem eram esses homens. A tendência é tratá-los como figuras quase místicas desde o berço. Mas a realidade socioeconômica era bem menos glamourosa. A espinha dorsal da economia daquela região, junto com a agricultura, era a pesca. E, só para deixar claro, não estamos falando de pesca esportiva no fim de semana. Longe disso. Tratava-se de uma indústria pesada e implacável. As notas do estudo que baseiam nosso mergulho profundo detalham o papel de cidades como Magala. Magala era o polo de processamento, certo? Isso mesmo, elas funcionavam como grandes fábricas. A Galileia não apenas pescava, ela salgava, secava e exportava peixe para o resto do Império Romano. Nossa, devia ser um trabalho extremamente exaustivo. Era o trabalho de subsistência e de altíssimo desgaste físico. Os pescadores movimentavam a economia, sim, mas pertenciam a uma classe operária humilde, sem nenhum prestígio social ou influência política. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O que nos leva a imaginar o ambiente, aquele cheiro fortíssimo das fábricas de salga em Magala, a pele curtida pelo sol, a incerteza diária. Exato, não tinha estabilidade nenhuma. Um pescador daquela época dependia inteiramente de fatores que não podia controlar. Se o tempo virasse, ou se os cardumes simplesmente não aparecessem, não havia salário no fim do mês. Havia fome, né? Sim, havia fome. É um nível de estresse e resiliência que poucas profissões exigem. E a ironia profunda reside exatamente aí. Em termos de capital social, eles eram invisíveis. Invisíveis para a elite de Jerusalém ou para os filósofos gregos? E aqui chegamos a um ponto intrigante. Se a gente pensa logicamente, se o objetivo era espalhar uma mensagem complexa, fundar uma nova escola de pensamento, a lógica manda procurar formadores de opinião. Quem tem influência, né? Exatamente. Filósofos, fariseus altamente letrados ou líderes ricos. Traçando um paralelo, para quem nos escuta imaginar a cena hoje, seria como tentar iniciar uma revolução intelectual global e, em vez de ir às universidades ou grandes centros de tecnologia, a convocação fosse feita nas docas. Recrutando estivadores ou operários da construção civil. Pois é,
Por que apostar as fichas num perfil de tão baixo status social? O que é fascinante aqui é exatamente essa inversão de valores que o texto propõe. Não foi um improviso pela falta de candidatos melhores, sabe? Tinha uma intenção por trás. Sim, há uma intencionalidade clara de subverter a lógica humana de poder. O estudo do Marcelo Oliveira menciona a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 29, que explicita esse padrão. O padrão da escolha dos humildes? Esse que a obra final não dependeria do status, da eloquência ou, sei lá, da conta bancária de quem a transmite. Dependeria de algo interno. Dependeria de uma disposição interna e, teologicamente falando, da capacitação divina. Faz todo sentido. Então, se eles não tinham influência política nem dinheiro, eles precisavam ter uma moeda diferente para oferecer. Com certeza. O que levanta uma questão essencial. Se o status não importava, as habilidades deviam importar. O que exatamente um pescador do primeiro século sabia fazer que o movimento global precisava tanto? Para entender isso, a gente precisa observar a mecânica da profissão deles. O estudo divide o ofício da pesca no Mar da Galileia em 3 pilares técnicos fundamentais. E nenhum deles deve ser só jogar a rede na água e rezar para pegar algo, né? Nenhum deles. Tentar pescar de forma aleatória naquele mar seria garantia de falência na certa. Certo. Então, qual é o primeiro pilar que a fonte aponta? O primeiro pilar é a preparação e o equipamento. Um pescador precisava ser quase um engenheiro de suas próprias ferramentas, sabe? Sério? Engenheiro como? Eles confeccionavam e consertavam diferentes tipos de redes, algumas para águas rasas, outras enormes para lançar em águas profundas, escolhiam as madeiras, mantinham os barcos, preparavam as iscas certas. Nossa! Tudo, absolutamente tudo precisava estar impecável antes de o barco sequer tocar a água. Dá para imaginar as horas gastas na praia, costurando buracos nas redes, sob aquele sol, dia após dia. É muita paciência. E o segundo pilar? É a habilidade técnica em ação. Eles precisavam saber ler a água, entende? Ler a água. Como assim? Identificar correntes sutis, observar onde as aves marinhas estavam mergulhando, prever o movimento dos cardumes com base na cor da água. Caramba, é quase uma ciência. E tem a parte física também. Exigia uma força absurda para arremessar redes pesadas, que eram repletas de chumbo nas pontas, e depois puxá-las de volta, muitas vezes cheias de peixes e detritos. Haja fôlego. O que já nos leva ao terceiro pilar, que deve ser o conhecimento ambiental, né? Porque sem aqueles aplicativos de previsão do tempo no celular, a vida deles dependia de olhar para o céu e saber se uma tempestade mortal estava se formando. Perfeito. Eles tinham conhecimento profundo dos ciclos da lua, das correntes térmicas, da direção do vento. Mas, o que coroava tudo isso eram as habilidades pessoais forjadas por esse ambiente extremo. Que tipo de habilidades pessoais? Observação constante, rápida capacidade de adaptação quando o clima virava e uma paciência brutal. Eles passavam a noite inteira remando e lançando redes, muitas vezes só para voltar de mãos vazias ao amanhecer. É fascinante pensar na sobreposição de competências aí. A palavra grega analisada na nossa fonte para pescador é haleus, aquele que pesca. E o chamado de pescadores de homens não ignora quem eles eram. Pelo contrário, se a gente tentar atrair pessoas para uma nova visão de mundo, o nível de paciência exigido é exatamente o mesmo. É a mesma lógica, sim. É preciso ler o clima emocional de uma conversa, adaptar a abordagem, recolher as próprias frustrações quando há rejeição e, tentar novamente no dia seguinte. A genialidade da metáfora está justamente em requalificar o esforço. O mestre não olha para eles e diz, esqueçam tudo que aprenderam, vamos começar do zero. Ele aproveita a bagagem deles. Exato. Ele diz, peguem toda essa resiliência, essa leitura de ambiente e esse esforço de sobrevivência e apliquem em uma missão espiritual. É o mundano sendo redirecionado para o divino. As ferramentas psicológicas já estavam lá, afiadas pela rotina cruel de Magda. Isso nos prepara perfeitamente para a parte mais radical dessa nossa investigação. Porque entender a capacidade deles é uma coisa. Sim. Mas entender a resposta imediata ao chamado. É aí que a lógica normal sofre um curto-circuito. Vamos entrar no estudo etimológico que o Marcelo detalha.
começando com o próprio caminhante que faz o convite. O nome ali é essencial. Nas notas, vemos que no grego do Novo Testamento temos Iesous, que é uma adaptação do hebraico Yehoshua. Isso tem um significado forte, né? Tem um peso teológico imenso, significando Yahvé é salvação. A narrativa coloca a própria ideia de salvação divina andando fisicamente na lama das margens do lago, lado a lado com os trabalhadores comuns. E a palavra central desse encontro é o verbo traduzido como seguir, no grego, akoluteu. Mas, prestando bem atenção nas anotações, isso não é seguir no sentido de dar um passeio pelo calçadão ou acompanhar alguém até a esquina. De modo algum. Na cultura judaica e no grego antigo, akoluteu implica uma ruptura profunda de identidade. Ruptura de identidade. Sim, significa aderir totalmente a um mestre e aos seus ensinamentos, adotar o estilo de vida daquela pessoa, compartilhar dos mesmos perigos e do mesmo destino. É assumir a postura de um aprendiz em tempo integral, o que, inevitavelmente, força o abandono do estilo de vida anterior. E aí é que entra a logística insana da cena, que é marcada por duas outras palavras gregas que aparecem nos versos 20 e 22, o advérbio amessos e o verbo apieme. Essas duas palavras mudam tudo. Muito! Quando o chamado acontece, o texto relata que eles largaram as redes amessos, ou seja, imediatamente. E no caso de Tiago e João, a palavra apieme ganha ares dramáticos. Porque significa deixar ou abandonar completamente, né? Exato. Eles literalmente abandonaram as redes, o barco e o pai deles, Zebedeu, lá sentados. O verbo apieme denota uma separação final. Soltar as amarras, liberar, deixar para trás de forma irrevogável. A justaposição dessas duas palavras indica que não houve negociação ou ponderação nenhuma. Foi uma ação de rompimento rápido e absoluto com os símbolos da vida antiga. Então, o que tudo isso significa? Vamos pensar friamente sobre o impacto logístico e familiar disso. É quase perturbador para quem lê com atenção. Sim, cria um certo desconforto. Não teve um momento de, mestre, me dê 2 semanas para fechar a contabilidade da temporada de pesca e treinaram os estagiários para ajudar o meu pai. Seria o sensato a se fazer, né? Pois é. Imagina o pânico de Zebedeu, um homem mais velho, vendo os 2 filhos pularem na água rasa e ir embora atrás de um professor itinerante, deixando o peso de toda uma empresa de pesca nas costas dele. Do ponto de vista humano, soa extremamente irresponsável. Como o texto reconcilia esse abandono de deveres tão básicos? Se conectarmos isso ao cenário maior, essa tensão que notamos é real e totalmente intencional. A teologia do discipulado que se estabelece aqui exige, por natureza, uma lealdade que se sobrepõe a qualquer outra estrutura humana. É uma prioridade que passa por cima de tudo, então. Isso. O documento de apoio cita o Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23, para mostrar que esse é o padrão do discipulado radical, a renúncia de si mesmo e a tomada da cruz. Então a ideia é que o chamado tem uma prioridade de urgência tão grande que invalida até mesmo o sagrado dever familiar judeu de honrar os negócios do pai. Exatamente. Mostra que o reino que está sendo anunciado demanda urgência máxima e lealdade absoluta. Há também um detalhe profundo na construção da frase do convite. Eu vos farei pescadores de homens. A ênfase repousa na palavra farei. Ah, entendi. Ele toma a frente. Sim, o mestre não está convidando parceiros de negócios que vão construir a empresa juntos. Ele está dizendo que ele será o agente ativo da transformação. O sucesso não vai depender dos músculos ou da leitura climática deles, mas da capacitação divina. Tirou o peso das costas deles, de certa forma. Por isso a citação a João 15, verso 5. Na nossa fonte, sem mim nada podeis fazer. A agência mudou completamente. Isso muda totalmente a perspectiva, mas ao avançarmos nas anotações, há um ponto que levanta um problema fascinante. Para quem estuda e gosta de colocar os evangelhos lado a lado, há uma aparente contradição narrativa gigantesca sobre como exatamente tudo isso aconteceu. Sim, aí entramos numa questão de narratologia.
O estudo dedica um bom espaço para analisar essas diferenças, especialmente no chamado de Pedro. A diferença é entre Mateus e João, certo? Exato, o relato de Mateus, que estamos discutindo, e o relato do Evangelho de João, no capítulo 1. Vamos colocar as cartas na mesa, então. Pelo que vimos em Mateus, a cena é de um impacto quase mágico, fulminante. Jesus passa, fala uma frase, os homens são tomados por uma epifania súbita, abandonam o sustento da família e o seguem cegamente. Parece uma cena de hipnose em massa. Lendo assim de forma isolada, parece mesmo. Mas em João, lemos algo bem diferente. Em João, André escuta sobre Jesus através de João Batista, que já o apontava como o Messias. André passa um tempo com Jesus e só depois vai procurar o irmão Simão Pedro, dizendo: achamos o Messias. O que altera completamente a cronologia e a dinâmica psicológica do chamado. Sim, cria uma contradição imensa. Se João está certo, eles já sabiam perfeitamente quem era aquele homem andando na praia. Eles não largaram tudo magicamente por causa de um estranho, havia todo um contexto anterior de conversas e convicção. Não foi um salto no escuro. E a pergunta que fica para os nossos ouvintes é: se Mateus omite isso e diz que eles largaram tudo, imediatamente do nada, isso não invalida a ideia do milagre, do abandono imediato? Não transforma Mateus numa história, tipo, manipulada para parecer mais dramática? E isso levanta uma questão importante. E é uma excelente provocação que toca no cerne de como se lê a literatura antiga. O material de estudo responde a isso diferenciando o objetivo teológico do relatório cronológico. Como assim? Os evangelistas não escreviam como jornalistas modernos registrando o horário exato de cada passo. Eles organizavam as histórias para transmitir uma verdade espiritual. Ah, então a contradição aparente é um recurso literário, não um erro histórico? Precisamente. O estudo destaca a importância de focar nos oráculos as palavras diretas de Cristo. O poder da ordem, vinde após mim, e a promessa, eu vos farei, mantém sua autoridade plena. Independente de como foi montada a cena. Sim. Independentemente se Mateus resumiu semanas de interação prévia em uma única cena contínua no mar, o objetivo de Mateus ao usar a mesos, ou seja, imediatamente, não era provar que não houve conversas anteriores, mas estabelecer um princípio teológico inegociável. Que princípio seria esse? O de que, quando a compreensão real do chamado acontece no coração, a resposta não pode ter hesitação. A entrega precisa ser imediata e total. Isso esclarece muita coisa. A precisão de Mateus não é de calendário, é uma precisão de prioridades, né? Exato. Ele acelera a narrativa para focar na prontidão do coração. É uma forma de dizer, não importa o que aconteceu antes, quando o momento da decisão chegou, eles não olharam para trás. E a síntese que emerge da junção das duas histórias é ainda mais rica para a gente analisar. Eles já haviam escutado sobre o Messias, talvez até interagido, mas continuavam lá consertando as redes, presos na rotina de sobrevivência. Verdade, a ficha não tinha caído ainda. O chamado na beira do mar foi o ponto de ignição, a hora de parar de apenas saber quem ele era e passar a viver o que ele propunha. Nossa, chegando ao final dessa nossa investigação de hoje, é impressionante ver como um cenário de apenas 5 versículos consegue esconder uma galáxia inteira de informações. É muita profundidade, sem dúvida. Começamos nas fábricas rústicas de salga de peixe em Magdala. Vimos uma classe operária estigmatizada que era ignorada pelos detentores do conhecimento da época. No entanto, eram donos de uma resiliência feroz e de uma capacidade incrível de leitura ambiental. Habilidades forjadas no sofrimento e na incerteza diária, né? E o mais belo da desconstrução desse texto é entender que o plano divino não exigiu a destruição de quem eles eram. Eles não precisaram virar outra pessoa. Não. As habilidades de paciência, adaptação e esforço foram requalificadas, não descartadas. O mundano foi redimido para servir a um propósito cósmico. Isso deixa uma mensagem muito prática para quem nos escuta. Aquilo que é feito hoje no anonimato, sabe? Seja um trabalho repetitivo, árduo ou aparentemente invisível para a sociedade, pode muito bem ser o exato treinamento de caráter que um propósito extraordinário vai exigir amanhã. O aprendizado técnico e a resiliência
nunca são perdidos. Uhum. É um pensamento muito encorajador. Mas, há uma reflexão final que surge das sombras desse estudo. Uma provocação baseada na força daquela palavra grega, aphiemi, que carrega aquele sentido quase violento de abandonar e largar. A separação dolorosa, sim. Conversamos bastante sobre a maravilha de requalificar habilidades, né? Sobre como é bonito aprender uma nova missão, usar a paciência técnica da pesca para propósitos muito maiores. Mas será que, na prática, adotar o novo é realmente o grande desafio? É uma boa pergunta. O cenário aponta para uma dor diferente. Aprender um novo ofício talvez seja a parte mais fácil de todas. A parte verdadeiramente aterrorizante de qualquer mudança profunda é ter a coragem de largar as redes. Nossa, sim. Aquelas amarras, os negócios e rotinas, que são muitas vezes familiares e previsíveis, e que nos garantem a sobrevivência diária. As redes não são necessariamente coisas ruins. Elas representam a nossa zona de conforto e segurança. E soltar isso exige muita coragem. Muita. Portanto, a pergunta inevitável para quem acompanhou essa nossa análise até o fim é: quais redes confortáveis e seguras ainda estão sendo seguradas com as duas mãos, pesando e impedindo que a caminhada em direção a um propósito maior comece imediatamente? Fica a reflexão.